Olá, que bom que você está aqui novamente para a gente continuar a nossa imersão aí na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3 e 4, tudo é muito sucinto e tudo muito rápido porque é comportamental, dispensa muitos comentários. Ele começa dizendo assim: portanto, visto tudo isto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Bom, Paulo aqui ele está colocando uma condição, como a análise indica, a segunda parte dessa epístola é prática e essa é sempre a ordem de todo o Novo Testamento. Primeiro o ensino e depois a prática, você vai ver esse padrão em todas as epístolas. E ele faz essa consideração, se de fato estáis ressuscitados com Cristo. Você já ouviu uma expressão que diz assim: não importa em quem você crê, a única coisa que importa é como você vive? Parece algo alegre e bastante prático, mas na verdade isso é um grande engano, porque o que a Bíblia sempre nos ensina é que como você vive é sempre determinado pelo que você crê. Por isso a importância de primeiro o ensino e depois a conduta. Por isso o cuidado que se deve ter com as coisas que você acredita, porque elas de fato vão determinar a sua conduta de vida. Uma outra boa razão para Paulo acrescentar nesses dois capítulos finais sobre o andar cristão, é como sempre acontece, observe bem, juntamente com todas as grandes pretensões de super espiritualidade, de forma aparentemente superior de cristianismo, há sempre uma decadência visível na santidade prática. É sempre assim. Paulo começa outra vez indicando Cristo como mais elevada de todas aspirações ou inspirações para a santificação da conduta, se de fato vocês foram ressuscitados. Então, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. Para encerrar, então, note os três tempos. Isso aqui é ensinado pela maioria dos comentaristas bíblicos. Os três tempos da união do crente em Cristo nesse parágrafo de abertura do capítulo 3. É muito importante para compreender o restante. O tempo passado, o tempo presente, nos versos 1 e 2, e o tempo futuro, no verso 3. Veja o verso 1. Fostes ressuscitados, está no passado. No verso 2, pensai nas coisas lá do alto, está no presente. E no verso 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então sereis manifestado com Ele em glória, tempo futuro. Então, os três tempos da união do crente com Cristo, passado, presente e futuro, ressurreto, pensando e esperando quando Ele se manifestar, ok? Duas advertências que acompanham esses três tempos: pensai e buscai. Em quê? Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto e não as daqui da terra. Que nós possamos cada vez mais colocar as nossas mentes nas coisas celestiais, pois onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. Na parte prática, então, capítulo 3 começa a divisão do verso 1 ao 11. Você vai ver a nova vida e os crentes individualmente. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Tem uma série de instruções aqui ao crente individualmente. Do capítulo 3, do verso 12 ao 17, você vai ver a nova vida e os crentes reciprocamente, a reciprocidade, suportai-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Do verso 18 ao 21, a nova vida e os relacionamentos domésticos, como deve ser a dinâmica de esposa com marido, de filhos com pais, de pais com filhos, Instruções que dispensam comentários, são bem objetivas e práticas. E do verso 22 até o capítulo 4, verso 1, as obrigações no emprego, como você deve se comportar com o seu patrão, como o seu patrão também deve se comportar com você. E do verso 2 ao 4 do capítulo 4, vai nos falar sobre a nova vida e a piedade, ou seja, a vida vivenciada de maneira santa, É a busca da santificação, vida piedosa, que é o oposto de impiedosa. Impiedade, pecados; piedade, santificação.
pela oração, dos versos 2 a 4, e pelo bom testemunho, dos versos 5 ao 6. E, finalmente, versos 7 ao 18 do capítulo 4, observações pessoais e saudações finais. O que nos importa em tudo isso? Finalizando agora. Hoje, nós não temos, talvez, o gnosticismo tão presente, ou, quem sabe, ele está ressurgindo aí com toda a força através dos vários canais de comunicação e facilidades de informação que temos hoje sobre o mundo, através até mesmo dessa descoberta nas bibliotecas do Egito. Mas o que nós precisamos, de fato, ter maior atenção não é nem com o gnosticismo, mas com a doutrina cristocêntrica de Colossos e o espírito de gnosticismo do nosso tempo. O que está por trás de comportamentos aparentemente normais, de outras crenças, de outras doutrinas, de outros comportamentos, influência de cultura e de filosofias, o que está por trás disso é o espírito gnóstico. É isso que nós temos que entender. Então, algumas semelhanças que há em nosso meio hoje, né? Não a expressão exata, mas algumas semelhanças. Por exemplo, licenciosidade na moralidade sexual é, na prática, né, influenciada por um espírito do gnosticismo, conforme nós vimos no capítulo 2, verso 23 de Colossenses. Uma outra situação é fascinação pela astrologia, demoniologia ou espírito do mundo. Existem pessoas que são fascinadas pelo ocultismo, pelo misticismo, né, por essas coisas de astrologia e tudo mais. É um espírito de gnosticismo. Mescla de ideias procedentes de muitas religiões. É o tão famoso sincretismo religioso, né? Se a gente for olhar de uma maneira mais ampla, existem organizações realmente religiosas que prestam cultos a anjos, que guardam algumas coisas da antiga lei, né? Então isso é uma pontinha, né, dessa influência do gnosticismo. E por último, e talvez a mais flagrante de todas, desintegração da vida familiar. Então essa epístola, ela se torna extremamente atual para que possamos combater todas essas coisas, tendo-nos em quem pegar. Lembre-se que se os nossos pais da igreja não combatessem veementemente essas coisas, hoje nós não estaríamos desfrutando do evangelho na medida, na riqueza, na maravilha que existe e que nós desfrutamos dele, né? Então que nós também possamos combater para que nós mesmos possamos viver o melhor de Deus e também as gerações futuras. Bom, mais do que nunca precisamos então estudar Colossenses, pois se trata do maior tratado cristológico do Novo Testamento e combate o espírito gnosticista de nossos dias. Que Deus te abençoe rique e abundantemente.